Olá, turma. Bom dia, turma do nono ano. Que alegria podemos estarmos iniciando mais uma aula. Hoje aqui eu vou poder orientar vocês a respeito do nosso novo capítulo, Iremos estudar em Geografia, a unidade 3, falando sobre a Europa, regionalizações e natureza. E a principal informação de início é a gente saber que a Europa ela é um continente, tá? Às vezes nós confundimos, Dizemos que a Europa é um país. Não. Na verdade, são vários países, E esses vários países juntos formam esse continente, que é a Europa, tá? Então, a Europa, ela é um continente na qual nós iremos estudar hoje. E a seguir, vocês irão ver o mapa, mundi dos continentes, todos os continentes, e onde está localizada a Europa. Vocês vão ver os seus limites, Vão ver aí quais são os continentes que o circundam no mapa a seguir que será mostrado, como vocês podem ver agora. Continuando, turma, é importante destacar que a Europa é um dos continentes mais importantes do mundo, também um dos mais velhos, Ela é conhecida também como Velho Continente, E nela abriga vários países que são potências, Então, a Europa ela é um centro de decisões econômicas, políticas, tá? A nível mundial. A sua população em 2019 era de aproximadamente 742 milhões de pessoas, tá? A sua área, 10,3 quilômetros quadrados, Então, ela é considerada também como o berço da cultura ocidental, Devido à mistura, à diversidade de religiões, à diversidade de línguas, tá? Então, é muito importante ver a Europa também como esse centro da diversidade cultural, De línguas, religiões, de fé, de credos, Então, a gente hoje dá esse destaque para a Europa porque ela é um centro de decisão. O mundo, volta o seu olhar para o que acontece na Europa. E reafirmando mais uma vez o que eu tinha dito, a Europa ela é um continente, tá? E aí, nós temos vários países que estão dentro desse continente que nós podemos citar, A Alemanha está presente na Europa, a França, a Inglaterra, Portugal, e a Espanha, tá? Então, esses países, principais potências, estão localizadas na Europa. Mas existe uma porção do continente que ela está dividida, Que ela está meio que presente nos dois, Que é o caso da Europa e o Eurásia, Que é uma porção do continente que está presente na Europa e está presente na Ásia ao mesmo tempo, Então, são blocos, de terra continentais que ao mesmo tempo que estão na Europa, também estão na Ásia. A Ásia é outro continente. Então, esse conjunto, essa mistura é chamada de Eurásia. E nesse caso, nós temos alguns países, nós temos uma parte da Rússia, que está localizada na Eurásia, tá? Que nem é definida como Europa, nem Ásia, Então, já fiquem atentos, A Eurásia ela é uma porção do continente que está presente em outro continente, Que aí nós temos a fragmentação entre a Europa e a própria Ásia, tá? Nós iremos estudar também no livro de vocês, importante é a região do Cáucaso, Uma região que, querendo ou não, é uma região de conflitos, Uma região que é rica em petróleo e gás natural, O Cáucaso é formado por 3 países: Azerbaijão, tá? Geórgia e Armênia. Esses 3 países, Então, eles também têm esse problema de serem considerados na Europa e na Ásia. No livro da gente, nós os consideramos como países da Europa, tá? E aí, a Rússia, o Irã e a Turquia têm interesse nessa região. Por quê? Por conta do petróleo, por conta do gás natural. E aí acaba havendo aí uma série de interesses
políticos e econômicos sobre essa região do Cáucaso, né, que são regiões de montanhas, né? Então, assim, por ser uma região estrategicamente política, econômica importante, existe sim uma série de conflitos nesse redor, né, sobre o domínio dessa região, sobre você manter relações com esses países, né, que é o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia. Nós temos a divisão política, né, da Europa, que são os países que fazem parte, né, da Europa. Como já citei para vocês, a Rússia, ela é o maior país em extensão territorial e ela está presente em 2 continentes ao mesmo tempo. Está presente na Ásia e está presente na Europa. E nós também temos os organismos, as associações de integração da Europa, né, que são aqueles mecanismos que vão facilitar a circulação de pessoas, a circulação de produtos, ou seja, vão beneficiar a economia desses países, né? Elas vão propor acordos que venham a ajudar. Quais foram esses organismos? Nós temos o Benelux, né, que foi a junção de 3 países, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que foram criados para ajudar, foram um dos primeiros a serem criados com o objetivo de se ajudar mutuamente, né, facilitando a economia do seu lugar, né, facilitando a troca entre esses países, zerando impostos, né. Nós também temos a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vai estar relacionada com a questão da exportação desses produtos, países que têm destaque nessas reservas de aço, reservas de carvão, no caso da produção do aço, na verdade, né? Então, também nós teremos a Comunidade Econômica Europeia, vão ser blocos econômicos que vão ser criados, facilitando a vida dessas pessoas, desse país. E aí, um dos casos que nós precisamos destacar, que vocês precisam saber, que é a União Europeia, que é um dos blocos mais importantes do mundo, é formado por 28 países, né? São um bloco de países que estão ali juntos para facilitar a economia, para dinamizar a economia, para potencializar, né, a sua indústria e fazer com que exista uma circulação de pessoas, uma circulação de produtos. A moeda da União Europeia é o euro, né? Eu acho que vocês já ouviram falar. A gente pode até pesquisar o que é o euro. No caso, é uma moeda que é utilizada em todos os países que fazem parte da União Europeia. Eu vou deixar como reflexão para casa pesquisar quem são os países que fazem parte da União Europeia, né? E aí, nós temos um dos movimentos que é o Brexit, que é o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido, né, que no caso tinha uma importância muito grande para a União Europeia, que no caso o Reino Unido ali é aquela porção territorial envolvendo Inglaterra e Grã-Bretanha. O Reino Unido, ele optou pela sua saída e isso teve alguns impactos. Isso já é um movimento que vem há bastante tempo, que é conhecido como Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. E hoje a União Europeia, turma, tem muitos desafios, né, a serem superados. Um dos desafios é o desemprego, são os problemas sociais, são as crises econômicas, né? Uma onda de desemprego que afetou particularmente Portugal, que afetou a Espanha, né? E vem dessa tomada de reestruturação econômica, tá? Então, turma, o nosso capítulo, nossa unidade 3 que nós estamos estudando é Europa, regionalizações de natureza. Fiquem atentos à atividade, realizem. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Um bom dia!